Está começando agora mais um Com LicitaCast e hoje, Antônio, um tema muito bacana. Tudo bem contigo? Muito bacana. E aí, como é que tá? Tudo bem também. E é um tema focado no licitante, né? O Boa. licitante como um todo é empresário, tem ali as suas despesas, a parte contábil, a parte financeira, e que se ele não dominar ou se ele não ter esse cuidado, ele pode ali sofrer algumas questões que todo empresário já sabe, né? Então aqui a gente vai debater aqui questões de ponto de atenção. Eu queria só te fazer uma pergunta. Qual que é a importância da contabilidade para a licitação, para você fazer uma gestão ali, principalmente focado no licitante? Bom, boa tarde a todos, Bruno. Cara, a contabilidade, ela talvez seja uma das ferramentas mais importantes quando nós falamos de empresa. Em especial, conforme ela vai agregando complexidade, você tem que ter ali uma forma de mensurar se aquela empresa ela realmente está com uma saúde financeira a qual ela vai funcionar ou não. Então, vai muito além do que somente somar os fluxos, o que está entrando, o que está saindo. Então, entra também questão de patrimônio, o que eu tenho a receber, qual o meu potencial de gerar resultado no longo prazo. Então, é muito mais do que... Porque quando se fala de contabilidade, em especial no meio da licitação, eles estão mais preocupados com o balanço. Mas o balanço é uma das partes dentro da contabilidade. Então, existe ali todo um universo que hoje nós vamos desmistificar. Qual que é a orientação correta para o licitante que está nesse imbróglio? Poxa, será que eu fecho agora? Será que eu sigo sei lá, a Constituição? Será que eu sigo... O que eu devo seguir? Cara, eu acho que nesse momento é bom a gente já trazer os nossos especialistas de hoje, porque eles vão conseguir responder mais precisamente isso. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou me atrever a falar nada. Tá Eu ótimo. acho que a gente já pode chamá-los. E a precaução também, né? Porque assim, Sim, sim. hoje a gente tem vários municípios, né? Cada Perfeito. pregoeiro ou cada pessoa que julga entende de uma forma também, né? Exatamente, Bruno, exatamente. Então, a precaução. Então, o prazo é o quanto antes, né? Eu falaria isso, na verdade. Então, faça isso. E para quem quiser, no caso, fechar o seu balanço, ele deve registrar na junta. Como que é esse procedimento? Tem todos esses detalhes, né? Tem que registrar, aliás, depende do caso ali, mas via de regra, registra e segue. Faça o trabalho antes para não ter problema. Para né? não ter problema na hora da licitação. Beleza. Vou chamar nossa mesa, nosso querido William Will! Menezes. Tá na escuta, Will? Opa, Bruno, vamos lá então. Hoje estamos com dois convidados aqui. Iniciar pelo Márcio de Pádua Muradas, ele que é contador e advogado natural aqui de São Paulo. Ele, com pós-graduação em auditoria interna e perícia, experiências nas áreas trabalhista e tributária, e é casado com a Isabela Muradas. Ele é pai do Bento e do João também. Para quem deseja segui-lo nas redes sociais, Márcio Muradas no Facebook e LinkedIn, no Instagram, @Márcio Muradas. O nosso ilustríssimo convidado, segundo convidado aqui, é o Fabiano Santos, ele que é diretor financeiro do Com Licitação. Muito bom. Olá, tudo bom? Então sejam bem-vindos, Márcio e Obrigado. Fabiano, ao nosso Muito episódio obrigado. especial, hein? Bem-vindo. Episódio especial do Especialíssimo. Obrigado. E aí, Fabiano, tá nervoso? Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui, sentado nessa cadeira onde grandes especialistas passam, né? Então é muito gratificante estar aqui. Nervoso, claro, por que não? É um tema inclusive, delicado, né? Mas gostoso de conversar. Prazer. Muito bom, muito Boa, bom. boa, Então, boa. ô, Antônio, então, só pra gente organizar aqui, nós vamos separar em duas partes. Tá? Boa. Vamos falar sobre contabilidade gerencial, tá? Excelente. E depois excelente. nós vamos partir para o fluxo de caixa. Então você fique à Perfeito. vontade ali, principalmente você, para trazer aquele viés para o cara que está na ponta ali da licitação, para ele se atentar a alguns pontos que linkam ali com o tema. Então, primeira pergunta, no caso, Márcio, qual a diferença entre contabilidade financeira e a gerencial? Boa. Bom, a contabilidade financeira, ela é o início, né, dessa história toda de demonstrações, né? Ela é a responsável pelos registros,
os balanços, demonstrações de resultados e relatórios. E, principalmente, para atender o fisco e as licitações. São documentos necessários para poder ingressar numa licitação, para poder estar ativa perante a Receita Federal e assim, conseguir ter uma saúde contábil, uma saúde financeira em dia. A gerencial vai um pouco além. A gerencial tem uma preocupação maior, não maior, mas de continuar a contabilidade financeira para ajudar o gestor da empresa. Ela vai se preocupar com os custos da empresa. Ela vai se preocupar com relatórios que ajudam o gestor a tomar decisão. E, bom, veja, se você vai passar o trabalho, a parte mais trabalhosa, que é fazer a contabilidade financeira, e apenas adequar os dados que você tem da contabilidade financeira com o sistema que você já tem e dar uma especialidade a ela para ajudar o gestor, por que não? A parte mais complicada já foi. A parte que você precisa cumprir suas obrigações, já foi. Agora, você pode usar esse mesmo material, incrementar um pouco mais, e aí você ter informações que ajudam o gestor a economizar, a não desperdiçar, a ter uma saúde financeira melhor. E é isso que se espera da contabilidade junto com a gestão. Legal, legal. Muito massa. A gente vê que ficou bem delimitado ali. Então, existe um plano, vamos dizer assim, que é aquele para você cumprir com o leão, com certeza, porque Muito ele bem. tem interesse legítimo em saber se você está faturando e mais. Se esse faturamento representa realmente em lucro, que você está gerando o valor, está agregando, porque ele quer a parte dele. E também a questão das licitações, que eu preciso, eu de antemão, eu como servidor, eu como gestor público, eu preciso saber se aquela empresa tem ou não tem condições de honrar aquele compromisso. Tá? E existe uma outra, que aquela vai ajudar o gestor a gerar resultados. Conforme o professor foi falando, eu fui me lembrando, já falei isso várias vezes, eu acho que não é segredo para ninguém, eu sou engenheiro de produção e tem uma matéria que é PCP e a gente usa exatamente a contabilidade gerencial, que é para eu mensurar ali a minha produção, se eu vou analisar o que é melhor para aquela situação, aquele tipo de produção que eu tenho, aquele tipo de técnica que eu utilizo, aquele tipo de profissionais que eu tenho. Então, isso é muito utilizado e a gente utiliza a todo momento, mas às vezes a gente dá outro nome, a exemplo do próprio PCP. Dentro do PCP, do Planejamento e Controle da Produção, eu tenho contabilidade. É isso mesmo. E também ajuda, se você estiver buscando, se a empresa estiver buscando financiamentos, né? Ela passa para a análise de crédito do banco. Se ela tiver um bom balanço, uma boa demonstração, ela vai ter condições melhores de pegar um bom empréstimo, com bons juros, com boas instituições. Exatamente. Legal. A visibilidade financeira é muito importante, né, na vida de um empresário. Ora, para saber quanto que ele tem de fato na conta, né, senão ele fica pagando conta e recebendo. Então, tendo essa saúde financeira em dia, como diz o Márcio, e muito bem explanado também pelo Antônio, é o fundamental. Muito bom. Boa. Eu quero também continuar, né, nesse tema que é contabilidade gerencial e ir para a próxima aqui, que é quais as principais atividades da contabilidade gerencial. Boa. Bom, se a gente pegar uma cronologia, para ficar algo mais simples assim, fornecer dados é o primeiro ponto. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Você já fez o trabalho, vamos falar, o trabalho sujo, assim, de alimentar o leão, né? Como o Antônio falou. Mas você fornece as informações para que o gestor possa ver quais são, aonde ele precisa atingir, o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer, aonde ele pode chegar com essas informações. Então, você fornece as informações, você emite relatórios específicos, o gestor sabe aonde vai, ele vai tomar as decisões e ele vai ter uma melhor lucratividade. Perdão.
E com isso, a atividade da contabilidade gerencial parte dali, da financeira, e vai até onde ele conseguir chegar com ela, né? Até onde ele imaginar que ele pode ir com ela. Ó, trazendo para o mercado, Bruno, isso é importante, em especial para quem tem contratos de longa duração, de fornecimento contínuo, até para você levantar futuramente e solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro. Fundamental. Porque se eu não sei exatamente quais são os custos que compõem aquele meu produto ou serviço, e quando eu falo de produto, não é só para o produtor, a pessoa que serve de intermediário, que adquire o produto e revende para o órgão público, ele tem que saber exatamente qual é o custo para adquirir o produto, qual é o custo de encargos, qual é o custo de transporte, o frete. Então, tudo isso ele tem que ter em mente, e aqui eu estou falando bem resumidamente, tá? Porque quando ele vai solicitar o reequilíbrio, ele tem que ter o inicial. Então, a minha composição, o meu preço de venda é composto por esses elementos, bem basilar aqui, só para ilustrar. E depois, quando ele solicitar o reequilíbrio, ele conseguir demonstrar, olha, você adora o que eu vou falar agora. Em que pese... Você até faz um brinde agora, fazendo isso. Em que pese o preço da caneca continue igual, os demais custos aumentaram. E por este motivo, eu necessito de um reequilíbrio econômico-financeiro. Achei bem legal isso aí Perfeito. que você falou, hein? Muito bom mesmo. Tem você falando de reequilíbrio, uma das ferramentas mais usadas na contabilidade gerencial é justamente o ponto de equilíbrio. É você saber quanto que a empresa está trabalhando para viver, para se manter, para existir, e a partir de quando ela vai começar a dar lucro, né? Perfeito. E com a contabilidade gerencial você vai conseguir isso. Com a financeira você já não tem isso. Entendeu? Perfeito. É isso mesmo. Ô, Antônio, porque é bom reforçar esse ponto, porque é um ponto de muita questão sobre o reequilíbrio. Boa. A gente está falando aqui sobre como comprovar e tudo mais, que é um fator ali que ele pode comprovar, mas existem pontos que o fornecedor, às vezes, ele acaba comendo bola, que é principalmente, por exemplo, aumentou o preço, ele participou de um sistema de preço. Nossa. Aí, o que acontece? O órgão demora, sei lá, 4 meses para pedir, e aí o cidadão esquece que ele ganhou, porque o órgão público não pede, né? Mas o preço teve mudança. Mas, ao solicitar o produto ali, o órgão público, ele é obrigado a fornecer pelo menos valor. Com exceção, né, se ele já, no meio desse caminho, ele informou, através de um ofício, enfim, que aquele preço ele sofreu alteração por determinado motivo, né? Uhum. Então, ele tem que abastecer ali o órgão público com as informações das mudanças, né? Então, mas se ele não abastece no momento que ele pede e ele não abasteceu, ele é obrigado a fornecer com aquele valor. Ou seja, ele pode até sofrer um prejuízo. Então, é bom salientar. Sim, exatamente. Foi importantíssimo você trazer esse ponto, porque o que acontece? E isso tem correlação com a contabilidade também, porque a contabilidade nada mais é do que você mensurar ali, você tem os dados, você compilar esses dados e mensurar e ir alimentando eles. Eu ousaria dizer até que diariamente, se você está aplicando a contabilidade gerencial, você sabe que você tem um contrato com um determinado órgão público, que você vai fornecer o valor que você vai fornecer e mais, você já tem informações, já tem subsídios para dizer, olha, o preço que eu arrematei naquela ata não é mais compatível. E com essas informações, tomar decisão. E qual a decisão que deve ser tomada? Ainda que o órgão público não solicitou nada. Qual que é a decisão? Solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro, mostrando quais são os elementos que não garantem mais que aquele preço seja executado conforme outrora você firmou ali o pacto com aquele órgão público. Muito bom. Excelente. Vamos à nossa terceira pergunta. Quais as principais ferramentas da contabilidade gerencial? Ou seja, o empresário... Bom, eu não tinha isso aqui agora, mas eu quero aplicar. Como que ele faz? Qual meio que ele usa? Uma das ferramentas eu acabei de falar, a gente acabou de conversar sobre ela, né? Que é o ponto de equilíbrio. Mas acho que o principal, né? Que é o que todo empresário pensa, né? É o análise de custo, né? O custeio. Boa.
você aí tem dois tipos duas formas para analisar o custo, né? Um é o custo in loco, é o custo na atividade, não necessariamente no produto. É a atividade que vai chegar até aquele produto, né? E aí você pode pensar, olha, na produção, a empresa está gastando muito para formar a base que vai dar sustentação ao produto final que a gente está construindo, que a gente está industrializando. Bom, você trabalhando a contabilidade de custo com as formas, com tudo que existe dentro daquele item, daquela atividade, você vai conseguir reduzir o custo final do produto sem prejudicar a qualidade e aí você consegue focar naquele ponto. Saber o que você vai fazer naquele ponto. Tomar as decisões necessárias naquele ponto. De repente, é trocar um fornecedor. De repente, é trocar o layout. Diminuir a matéria e sem prejudicar o produto. E aí, você consegue analisar o custo naquele ponto. E aí tem um custo por absorção, que é você determinar quanto foi o custo fixo e variável da empresa como um todo, para saber quanto tudo aquilo custou, quanto que a empresa vai receber com aquilo, quanto que vai lucrar, quanto que ela precisa, inclusive, para participar de uma licitação, quanto que ela precisa estipular o seu preço. Né? Se ela consegue reduzir o custo, se ela não consegue sem prejudicar a qualidade do produto, ele vai ter uma facilidade maior de poder, de repente, baixar o preço numa licitação e conseguir entrar. Né? Então, aí tem isso, o estudo dos custos, tanto em loco quanto por absorção. Tem o ponto de equilíbrio, saber o quanto você precisa vender para você, ou o quanto você precisa fazer, quanto você precisa movimentar para justificar aquilo que você se propôs, aquela empresa que você está gerindo. E aí vem os relatórios para vocês, né? Aí já entra a parte da gestão da empresa para saber aonde que eu vou, para onde que caminho que eu vou seguir, aonde que eu tenho que pensar, quem que eu tenho que chamar para me ajudar, né? E aí tem também, depois disso, tem os índices de resultado mesmo, né? Que é o valor econômico agregado e também o valor da quanto que a empresa valorizou com isso. Entendi. Você pode, de repente, montar a empresa, deixar ela num nível satisfatório, bom, ótimo, e vender e partir para outra. Então, são essas as principais ferramentas. É claro que, da forma que a contabilidade financeira ela é, vamos dizer assim, engessada, porque ela segue ali a NBC, as normas brasileiras de contabilidade, atinge o fisco, atinge a licitação, mas quando você tem a visão da contabilidade gerencial, você vai trabalhar onde você precisa e você não tem limite para isso. Onde você conseguir, é claro, limites legais, né? Isso é importante salientar, né, no mundo empresarial. Mas você pode ir além, buscar ferramentas novas, contribuir com a ciência, mas também usufruir dela. Perfeito. Isso é bem interessante. 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro é em relação ao que o professor trouxe, né? Você vai analisar ali, você às vezes tem um produto, tem um processo, e você vai verificar se aquilo é ou não é eficiente, se aquilo faz ou não faz sentido. E eu estava olhando para o professor, né? E eu estou lembrando, há um tempo atrás, eu até fiz para um amigo meu, ele tinha uma lavanderia à época, e essa lavanderia não estava dando resultados. Então, fomos estudar, investigar o que estava acontecendo. Entre os problemas, era um dos processos que era a camisa. Camisa. Não tinha problema nenhum em lavar a camisa, o problema era passar as camisas. Isso demorava muito tempo, se perdia muita produção e o custo não compensava. Ou mudava-se a técnica de se passar as camisas, e aí a gente estudou e verificou qual que funcionava, ou o ideal era não aceitar mais aquele tipo de camisa, ou ter que elevar o valor das camisas para poder cobrir todo o custo, não só custo de se fazer, né, o serviço, no caso passar, mas também o custo de oportunidade. Quanto que eu estou deixando de fazer, quanto que eu deixo de fazer para fazer esse daqui. Então, tudo isso é contabilidade.
Isso é bem interessante. Um outro ponto que me chamou muita atenção é a questão que o professor trouxe da questão do valor da empresa. Você vê, que é o que eles falam do valuation, entre outros ali. Então, você vê que tem muitas empresas que ela tem uma expectativa futuro e ela gera um valor. Então, a possibilidade dela gerar no futuro é o que demonstra o valor dela. Às vezes, hoje, ela não abre aspas, tem todo este valor, mas a possibilidade no futuro é que faz ela ter esse grande valor. Claro que para a licitação a gente não vai utilizar isso propriamente dito, porque para a licitação ele quer saber no agora, se você vai conseguir ou não executar. Mas dependendo do tipo de licitação, eu estou falando aqui da forma genérica, é uma situação. Dependendo do tipo de licitação, dependendo do tipo de parceria, né, ou concessão, talvez isso pode ser levado em consideração. Por que não? Eu tenho uma empresa que está entrando agora e que ela tende a se valorizar, se capitalizar cada vez mais e vai conseguir tocar essa concessão. Exemplo de aeroportos, rodovias, entre outros. É isso mesmo. Tem inclusive, nisso aí que o Antônio falou, eu lembro disso na época de uma pós que eu fiz, que o professor colocou um vídeo pra gente. E esse vídeo está no YouTube hoje. Na época nem isso, era no de cassete mesmo. Mas é um vídeo que chama Efeito Goya. É um vídeo muito velho. Esse vídeo deve ter aí em torno de 50 anos, mais ou menos. Na Inglaterra, nos anos 60, 70, enfim. Ninguém aqui, obviamente, era nascido, com exceção do Fabiano. Não, nem o Fabiano, quer dizer, corrigido, nem o Fabiano. Mas esse vídeo, ele é uma produção ruim, com atores ruins, mas ele transmite um conteúdo que até hoje está muito atualizado. Até hoje está muito atualizado. Na época, cogitavam-se computadores e etc e tal, porque nem isso tinha, a maioria era tudo planilhas mesmo. E a questão, o cerne da história era essa, um profissional muito adequado, muito competente, que tinha todos os números na cabeça. E aí o superior a ele chegou e disse, nossa, você sabe tudo, sei sim, olha só, as vendas estão aumentando. Ele falou assim, se continuar aumentando desse jeito, a gente vai quebrar. Olha só. Como assim? Estamos vendendo muito. Mas está vendendo muito a que custo, né? Perfeito. A ideia não é só vender muito, é vender muito, mas ter lucro, né? Aí, e ele chama esse gestor para entrar na fábrica. E aí que vem a história, que é para você entender onde as coisas acontecem. Quando você entrar lá dentro da fábrica, no caso da fábrica, entrar dentro da fábrica, que você tem ideia do desperdício de um material. Aí você fala, nossa, está dispersando o material, por quê? Vamos descobrir. De repente, uma rampa onde a empilhadeira passa faz com que os materiais caiam e quebram. A hora extra está muito alta. Por quê? Tem muita gente faltando nas fábricas. Por quê? Vamos ver, o material está dando... não tem EPI adequado, as pessoas estão sofrendo com o trabalho, estão ficando doentes, e aí está aumentando o seu custo. Então, isso tem muito a ver com o que você falou. Às vezes você não imagina onde está o problema, você tem que entrar dentro dessa história, viver aquilo mesmo, e para descobrir onde está o problema e, a partir daí, você solucionar. A contabilidade vai ajudar isso, da forma dos números. Ela vai ajudar a dizer, ela tem que fazer isso. Ela não pode ser unicamente atender o fisco. Não pode unicamente atender os documentos necessários para uma licitação. Ela tem que ser útil no sentido de trazer rentabilidade, de trazer lucro, de trazer sucesso para a empresa. É isso que as pessoas esperam. Não é só viver, não é só sobreviver. Tem que conseguir conquistar, né? E ela está aí para isso. Ela não pode ser só entregar SPED em maio, julho e acabou. Não, tem que ser além disso. Boa. Para a gente fechar essa primeira etapa, então, sobre a contabilidade gerencial, qual que é a função da contabilidade de custos? Para a gente ter um tempo para falar especificamente disso. Ela tem uma função, você já explanou, né, sobre isso, mas para a gente, se fosse definir ela, qual que é, assim, na raiz, assim, para o licitante, para o empresário que está nos acompanhando?
Mas é bem isso mesmo, né? É você fazer a produção ser eficaz, né? Porque muita gente fala em reduzir custos, já pensa logo em cair qualidade. Não, não é isso. É você descobrir os desperdícios, né? É otimizar processos. E quando você aplica a contabilidade de custos, você vai conseguir identificar os pontos que precisam ser melhorados e ter material para criar soluções para aqueles pontos que precisam ser alterados, mexer, ter criatividade, enfim, que precisam de alguma coisa, precisam de uma atenção. Então, a contabilidade de custo é isso, é indicar o caminho. Ó, o problema está ali. Ó, a solução está aqui. Ó, determinada região a gente vende muito bem, mas numa outra região a gente não vende nada. Por quê? Será que é marketing? Será que as necessidades daquelas pessoas que vivem naquela região são diferentes? Né? Então, assim, e com isso você consegue, até pelo custo de absorção, mensurar, né? Uma região ajuda a outra, uma área ajuda a outra. Então, a raiz é essa. Em síntese, assim, em poucas palavras, evitar desperdício sem comprometer a qualidade. Excelente. E eu acrescentaria, sem precisar cortar o cafezinho. Fundamental. Principalmente o cafezinho. Fundamental o Né? cafezinho. Né? O cafezinho é por menor preço, ô Antônio? Se for em licitação, infelizmente, menor preço ou maior desconto. Entendi. Poderia ser técnica e preço. Né? É um item essencial para a sobrevivência dos servidores e da população que utiliza aquele órgão público. Eu acho que deveria ser técnica e preço, só acho. Eu sou a favor também aqui. O café daqui é bom, né Fabiana? Café é Infelizmente, incrível. o pessoal da área pública... Não tem como. Não tem como escolher assim, né? Então, Não, eu quero infelizmente. entrar no segundo bloco, que eu acho bem legal, que se chama fluxo de caixa. Eita! O quão Esse isso é me importante. interessa. Esse Me bem interessa. importante. O fluxo do meu caixa. Espero que esteja positivo. Tá positivo, com certeza. Certamente, ao final, você vai entender muito melhor como está seu Meu caixa. fluxo de... esse que é meu medo. Então, pra gente começar, qual que é a estrutura do demonstrativo do fluxo de caixa? Olha, o fluxo de caixa, isso o Fabiano vai poder falar com maior detalhe, eu acho, mas o fluxo de caixa a gente pode dividir ele, para ficar bem simples assim para o empresário entender, em 3 partes, né? O operacional, o investimento e o financiamento, né? O operacional é o dia a dia, obviamente você precisa saber o que entra e sai, né? É o livrinho de caixa do senhorzinho da mercearia lá, saiu 2 quilinhos de arroz, tal, não sei o quê. Esse é o operacional. Aí você tem o de financiamento. Na verdade, eu vou falar antes de investimentos. Operacional, financiamento e investimento. e investimento. Isso. O financiamento é aquilo que você tem de pagar as obrigações que você assumiu, os empréstimos que você contraiu, as obrigações que você tem para atender, né? E o de investimento é aquilo que você precisa e aquilo que você pode pegar de investimento, de financiamento para poder exercer a sua atividade, melhorar uma área, enfim, alimentar seu fluxo de caixa operacional também. Então, quando você divide ele em 3, você pode ter uma visão específica em cada um dos pontos. Então, você cria o seu modelo de fluxo de caixa específico. Então, o operacional que a nossa estratégia quer focar agora. Então, vamos lá, é o que entrou, o que deve, o que tem que pagar, etc. e tal. Nós temos um passivo muito alto, a gente tem que focar nisso. Então, a estrutura que você vai ter que fazer para aquilo ficar claro para você, saber onde você tem que pagar, quanto você tem que ter para poder arcar com os compromissos que você assumiu, né? E aí já o de investimento, que é saber, olha, eu preciso contrair um empréstimo, mas os juros tá
tanto, vai dar uma parcela de tanto, se eu for pagar em tantos meses, eu posso, não posso, porque o de financiamento tá alto, o operacional também está apertado, então vamos esticar esse prazo, porque nós precisamos. E, enfim, você trabalha separado, mas eles se congruem em algum momento, né? É claro. Aí, dessa forma, você consegue ter uma maior eficácia no seu fluxo de caixa. E além disso que o Márcio falou, tem um item importante que é o planejamento, né? Então você tem lá, você sabe o que você tem de movimentação. Por exemplo, nós estamos agora em abril. Dezembro, para a maioria dos empresários, você tem pagamentos de hora 13º, hora férias, eventualmente alguma rescisão. Então ele precisa se planejar para isso. E isso que o Márcio trouxe é muito importante. Você sabe o que está entrando, o que está saindo. Você é contador, né? É verdade. Então tem o razonete lá que tem entrada e saída e você acaba tendo esse equilíbrio. Você vai ter diferenças, hora um mês para mais, hora algum menos empatando, hora algum mês empatando. Nisso que você tem para mais, aproveite a oportunidade, faça seu planejamento, guarde isso, empresário, porque você vai precisar ao longo do tempo. Hora para alguma eventualidade, que cai um pouco com o que você falou agora sobre o gerenciamento, o planejamento, né? Então, isso é muito importante. É isso mesmo, professor? Exatamente. Olha que ponto interessante que o Fabiano trouxe, né? Questão dos encargos normais que todo empresário tem, mas também tem a questão de, caso eu precisa demitir um funcionário, e aí, como que eu vou fazer? Pois é. Eu já conheci empresas que não demitia, precisava demitir, não demitia, porque não tinha dinheiro para fazer o acerto. Olha só. Não conseguia, precisava demitir, mas como que eu vou demitir se eu não tenho dinheiro para fazer o acerto desse colaborador? Então, o planejamento é fundamental nesse sentido, né? Exatamente. E eu digo mais, acho que nem é do tema, mas me chamou a atenção o que o Fabiano falou, é pensar no compliance, né? Exato. Boa. Porque você tem aí também uma demanda trabalhista, que você está lá tranquilo, chegou na sua segunda-feira, vou trabalhar, essa semana vai ser boa, e chega uma intimação judicial que você tem ali uma demanda trabalhista num valor que você não consegue arcar. Boa. Tudo bem, tipo, não sabe, né? O jurídico vai resolver, vai ver se vai ser devido ou não, quanto vai ser devido ou não. Mas quando você tem o compliance, esse risco diminui muito, né? Não só esse, como das outras partes da empresa, né? Sim, traz tranquilidade. O Tranquilidade. empresário fica tranquilo, porque pode acontecer esses intempéries, mas está mais aliviado. Não, com certeza, com Maravilha. certeza. E como fazer isso na prática? Essa demonstração. Nossa, excelente pergunta, Bruno. Primeiro, assim, a empresa tem que se conhecer e saber onde ela quer chegar. Exato. Porque daí que ela vai definir qual a estratégia seguir, qual a forma seguir. É como eu falei já, acho que umas 2 vezes aqui, mas às vezes eu preciso repetir, mas para eu mesmo... É um hábito de professor. Exato. Você tem que seguir as normas, ok. Mas a contabilidade gerencial traz você a oportunidade de criar as suas normas para que você possa gerir a sua empresa. E aí, você vai no fluxo de caixa, você vai ver onde é a sua necessidade e ali você vai criar. Ali você vai trabalhar. Obviamente, vai pegar o que já foi criado por outros cientistas no assunto e tudo mais. Mas ali você vai adequar o que você quer. Você tem essa liberdade. Isso é muito bom para a empresa. Você tem essa liberdade de criar uma ferramenta só sua, se for o caso. Exato. Isso é muito bom. É muito bom, porque você é único. E aí você vai e faz a estrutura do fluxo de caixa que melhor vai te atender. Né? Com as pessoas que melhor vão te ajudar a fazer isso. Tanto da parte de sistemas, como da parte de profissionais. Recursos, né? Recursos, né? E aí você cria os seus relatórios focados naquilo que você precisa. Então, o que a empresa precisa pensar, primeiro, antes de tudo, é onde estou e aonde quero chegar. Bingo. Boa. Bem legal. Eu tenho algumas perguntas aqui que não estão no roteiro. Será que eu faço? Eu acho que tem que fazer, porque eu já tô até pensando uma aqui, que já não porque está no a gente roteiro. tem que aproveitar, porque assim, ó, eu tô consultando aqui as principais aqui que a gente teve aqui, mas se você fica à vontade para responder, Fabiano também, caso faça sentido responder, tá? Fique bem tranquilo. Mas eu vejo que a grande dificuldade do empresário, principalmente o cara que está começando agora, e também aquele que já começou há muito tempo e não se atentou com isso anteriormente, é separar a vida empresarial do pessoal, né? Então,
como que você, como contador também especialista na área financeira, como que você orienta essa pessoa? E principalmente, qual que é o momento certo para ele fazer a retirada? Quando, no mês, ou enfim, em qual momento que ele deve, de fato, ter uma retirada? Ele deve ter um prolabore fixo? Como que você orientaria para um empresário saudável? Boa. Olha, Muito bom. é assim, o empresário ele tem que tomar um cuidado aí. Se ele for fazer uma retirada mensal, né, essa retirada pode caracterizar prolabore e ser tributado. Se ele não tem essa necessidade, se ele pode esperar fechar o balanço, seja ele trimestral, semestral ou anual, para fazer a retirada, ele pode se beneficiar com isenção de imposto de renda, né? Porque seria a distribuição de lucros. Então, assim, falando de forma geral, né? Sim, sim. Bem. Se ele consegue segurar a retirada dele e não tirar mensalmente, é difícil, óbvio que é difícil, né? Afinal de contas, todo mundo vive disso, vive da sua empresa. Mas se você consegue fazer isso, o que você faz? Você fala, olha, quando fechar o balanço, seja ele quando for ali, eu vou ver, eu vou apurar o lucro e eu vou fazer uma distribuição de lucros. Essa distribuição é isenta de imposto. Ele não vai pagar nem imposto de renda, nem INSS. Né? Agora, se ele tirar mensalmente, ele caracteriza como retirada de prolabore, pode caracterizar como retirada de prolabore, e aí ele tem que pagar INSS até o teto e imposto de renda que não tem teto. Né? Então, assim, isso pode representar uma economia em questão tributária. Então, mas aí depende também de como ele pode fazer isso, né? Ele tem que se organizar, sempre se organizar para justamente não fazer isso, não misturar contas da empresa com contas pessoais, porque isso é o maior índice de empresas que vão à falência, as empresas familiares, né? As empresas, pequenas empresas, microempresas, né? Porque a gente fala em contabilidade gerencial também, as pessoas falam que, nossa, só multinacional. Não. Não, um pequeno empresário pode fazer a contabilidade gerencial, né? Pequena, simples, talvez não completa, talvez em algumas partes, mas começa, sabe? Vá aos pouquinhos, que aí você vai se organizando, você vai ter mais lucros, você vai conseguindo melhorar a sua parte e aí conseguir ter, né, atingir os seus objetivos. Sim, gostaria até de contribuir aqui com o que o Márcio falou. Para mim, que pequena empresa, é muito importante gerar aqui um demonstrativo de resultado do seu desempenho, né? Que é o demonstrativo do exercício. Posso fazer uma pergunta? Claro. Professor, para uma micro e pequena empresa, como que ele poderia desenvolver um DRE, que seria um demonstrativo do resultado do exercício? Ou seja, como é que ele consegue já fazer isso que você comentou há pouco, sobre montar uma cadência de organização, onde ele possa saber, olha, eu tenho maior despesa aqui, acolá, eu tive um ganho, tive uma sobra. Como que ele poderia partir disso? Que é isso que você comentou há pouco. Uhum. Ele pode personalizar o seu DRE. Bom, porque o DRE, ele já tem lá o seu padrão estabelecido pelo NBC. Então, ele tem lá despesas operacionais, despesas de vendas, Custos, produção, etc. e tal. Então, ele pode padronizar dentro do seu cenário, onde você atua, como você atua, para que as informações saiam segregadas ao seu interesse, né? Ao seu interesse, assim, quando eu digo que seja útil para você poder aplicar isso na gestão. Perfeito. Entendeu? Cumpre lá a sua obrigação com o fisco, tudo certo. Tá lindo. Vai além disso. Vai além. E aí você consegue segregar e ali você consegue atuar direto nos pontos onde você identificar que... Pontos de atenção onde você possa ter melhorias. Exato, Perfeito. exato. Eu vou aproveitar. Legal. Vamos mais uma? Mais uma perguntinha? Eu queria só falar uma coisa. Você tem mais uma? Não, porque assim, ó, a gente tá falando aqui de contabilidade e tal, aí a gente já falou de falou de balancete, enfim. Nas licitações, o que a gente exige geralmente, né, do empresário? É o balanço. Quero fazer duas perguntas em uma. Primeira pergunta, a nova lei, ela traz que agora, quando
eu exigir o balanço, eu terei que exigir os 2 últimos balanços, né? E aí tem os casos de caso a empresa ainda não tenha os 2 balanços e tal, não vamos adentrar a isso. A primeira pergunta é se vocês enxergam que isso é positivo, né, de apresentar os 2 balanços e qual a ótica de vocês em relação a isso. E a segunda pergunta é, pede-se o balanço e aí vai analisar o índice. O índice. O que é esse índice? Porque muitas pessoas, às vezes os empresários e até muitos pregoeiros, ele apenas analisa se bateu o índice ou não. E eu, Antônio, já peguei casos de que o balanço estava meio, né? Então não basta olhar só o índice, você tem que ver o que está por trás para verificar se realmente é aquilo ou não. O que é esse índice? Como que compõe esse índice? Boa pergunta. Olha, olha, tem um índice, né, que é muito usado na licitação, é o índice de liquidez corrente, que é uma fórmula que você usa o ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido e chega num índice. Se for, né, mais que 1 é legal, se for menos que 1 não é tão legal. Sim. Bom, assim, eu vou dar uma resposta que eu odeio. Né? Porque assim, eu gosto muito de dizer sim ou não, lado A, lado B, mas nesse caso, assim, eu vejo que tem os 2 lados. É bom, porque que o poder público vai poder avaliar se a empresa tem um histórico saudável para poder prestar serviço público à sociedade, né? Se ela tem condições de arcar com aquilo que ela está se comprometendo. Por outro lado, situações acontecem. A empresa pode passar por uma dificuldade. E aí? Como que ela já está no buraco? Como que ela vai sair de lá? Se ela não consegue, talvez, um bom pregão. Né? Então, assim, às vezes, a licitação é a salvação dela. Eu estou mal, o ano foi ruim, né? Tivemos pandemia e tal, não sei o quê, isso, aquilo outro. E aí, a oportunidade que eu encontrei aqui dentro do meu negócio é encontrar uma boa licitação para poder trabalhar bastante, vender bastante e me levantar. Só que o meu índice não está legal, porque o ano passado foi ruim e com o atual está indo e, assim, dificulta que a empresa saia daquela situação ruim. Essa é a parte negativa. A parte positiva é aquela, é bom para a população, que uma empresa saudável execute o serviço público, mas tem esse outro lado também. Só antes de passar para o Fabiano, senão eu vou acabar esquecendo. Tem um outro detalhe, me corrijam se eu estiver errado. Imagina o seguinte, você tem uma empresa, a empresa Antônio, o índice está certinho. Aí, por algum motivo, no meio, por exemplo, no meio de um determinado ano, eu olho e falo assim, cara, eu quero expandir. Para expandir, eu preciso contrair muitas dívidas, porque eu vou fazer muito empréstimo. Então, olha, pode ser que o índice ele não seja o índice ideal para aquela licitação, mas não é porque eu não tenho condições, é porque eu estou me projetando para o futuro e essa projeção de futuro, exemplo, é uma fábrica, eu quero ampliar minha fábrica, então ela não vai dar resultado agora, só que eu já contraí as dívidas agora, então na hora que eu fizer o balanço deste ano, ele não vai ser tão positivo quanto o próprio órgão público está exigindo. Então, tem que analisar. Eu sou um pouco crítico a essa questão da exigência do balanço para a licitação. Primeiro, o porquê que se exige balanço. Isso é uma das principais coisas que eu sou crítico. Por que eu estou exigindo balanço? A empresa vai firmar um compromisso futuro, em especial a dedicação exclusiva de mão de obra. Aí tem que pedir mesmo, não pedir é quase um suicídio. Agora, entrega imediata, será que é necessário? E também, talvez, dependendo do caso, por isso que eu falo que tem que analisar, tem que ter um contador ali, tem que ter alguém para analisar mais além do que somente o índice que está aparecendo ali. Porque se eu vou analisar só o índice, às vezes é uma excelente empresa e, de repente, você olha e caso você tenha acesso à demonstração contábil inteira dela, você olha e você fala assim, caraca, essa empresa está muito boa. Claro, assumiram um risco, mas a possibilidade dela conseguir executar esse contrato é muito grande. Ela está ampliando, ela está crescendo, ela está aumentando a sua participação no mercado. Só que o índice ali não é o índice que eu estou exigindo no edital.
Eu vejo que cada caso é um caso mesmo. Concordo com você. Puxa vida, é delicado. Muito Sim, delicado, sim. porque depende de ano em ano, que é o que o Márcio falou aqui há pouco. Isso que você trouxe também, olha, é delicadíssimo. Não tenho aqui uma resposta exata, até porque tudo depende de como que será o ano dessa empresa. Torço para que tudo corra bem, todo mundo remando forte e vai dar tudo certo. Mas, Pode não acontecer. é verdade, tem alguns caldos aí no meio. Pode não acontecer. Só trazendo aquela primeira pergunta, não sei se vocês concordam. Eu vejo que o legislador trazer os 2 últimos anos, ele abre mais margem para você fazer essa comparação que eu acabei de dizer agora. Sim, Então, eu consigo exato. verificar se a empresa está numa crescente ou ela está se afundando. Porque eu verifico o índice do ano passado. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. De repente, eu tenho um índice desse ano. E aí eu verifico. Opa, o que aconteceu aqui? Por que ela está se mantendo? Não, existe uma discrepância, mas o porquê que existe essa discrepância? Ela está fazendo um investimento? Não, não está. Ela está se desfazendo. O patrimônio dela está diminuindo. O que está acontecendo? E aí, sim, conseguir tomar uma decisão mais coesa do ponto de vista do que a licitação Exato, exige. exatamente. Que é buscar o máximo a garantia da execução daquele contrato. Pelo menos eu, Antônio, eu enxergo que é positivo neste ponto. Agora, se for só para analisar índice e olhar índice, com todo respeito, um balanço ou 2 balanços não vai mudar nada, porque você só está pegando o número, você está se apegando ao número. Maior ou igual a 1, né? Menor ou igual a... Enfim. Não quer, exatamente. E deveria ter outros mecanismos. Exato. Por exemplo, boa! Você comentou Boa. aqui, eu estou expandindo. Então, eu vou ter um déficit ali porque eu estou expandindo. Perfeito. Então, qual é o mecanismo que eu tenho aí? Eu estou expandindo. Perfeito. Então, é um cara que ele está em ascensão. É uma empresa em ascensão. Excelente. Meu amigo, por exemplo, é o Alfaiate. E ele falou, olha, agora eu vou expandir. Eu estou saindo de um lugar que tem 30 metros quadrados, estou indo para um de 100. Ele tem um investimento ali. Então, se ele for assim, ele vai ser, puxa, o índice dele caiu. Não, muito pelo contrário, ele vai vender mais camisa. Mas tem um tempo. Exatamente. Então, eu cada tenho, caso eu tenho é um que caso. aguardar ali um tempo para voltar. E pode ser até que a empresa até já se recuperou. Mas só que a lei não fala de balancete, a lei fala de balanço. Então, e agora? E se ele vir aqui e falar, não, toma meu balancete aqui, cara, tá subindo. Não, mas então não tem isso na lei, era balanço. Aí você tem que esperar o próximo ano, ele vai ficar 1 ano sem vender para o poder Só para público. poder assumir isso. Pois é. Só para chegar no índice. Atingir Então, isso. neste ponto, eu, Antônio, eu sou um pouco crítico, né? Que são os dois. Concordo. Pedir sem finalidade nenhuma, né? Não estou entendendo por que eu estou pedindo, e se apegar somente ao índice e não todo o contexto por trás que forma aquele índice. Perfeito. Bom, Pode complementar se quiser. Oh, Marcos. excelente, parabéns. Não, o Antônio foi Esse é o Caio Ribeiro, versão. sensacional, Caio Ribeiro. Grande Caio Ribeiro. Eu quero só aproveitar e fazer uma última aqui pra gente poder partir ali, porque o Muricy chegou e chega em chega cima ali. estressado. Só, no caso Fabiano também e Márcio, nós temos as cargas tributárias, né? Para o Eita. empresário que está nos assistindo. Qual que é o ponto de atenção para essas cargas, se você puder selecionar ali, para que ele se atente, ou aquelas que o empresário acaba não vendo e ele precisaria ter mais atenção. Enfim, existe esse ponto aí para quem está nos acompanhando? Assim, a carga tributária é algo que deve entrar no custo da empresa, óbvio. Muito importante. Para definir o markup e tudo mais. Mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Né? Não, porque a gente faz ali um refis depois, vai vir lá não sei o quê, uma anistia, não sei das coisas. Enfim, trabalha com isso para poder se apertar. O que é um erro, é arriscado e não é aconselhável fazer. Agora, a gente está aí, né, tem a reforma tributária, que está sempre em pauta, né, e tudo mais, mas ela não visa diminuir a carga tributária, né? Ela fala mais de Simplificar, né? Consolidar os impostos. O que é bom para a sociedade. É ruim para os contadores, coitados, que eles vivem disso. Né? Vivem de complicação, né? Mas, enfim, se vai facilitar, já começa a prejudicar, aí já não fica legal. Mas, enfim, para a sociedade é bom, porque a gente vê aí muitos empresários dizer que, às vezes, gasta mais com o departamento fiscal do que com o sistema do departamento de produção, né?
com a mão de obra Perfeito. fiscal do que com a mão de obra de produção, o que não faz sentido, porque tem tanta coisa para fazer, tanto cuidado para tomar, tanta declaração para entregar, tanta multa alta que Pode fica ocorrer. rondando a cabeça do empresário e do contador, tirando anos de vida dele, de tanta preocupação que ele passa, que você acaba diminuindo a capacidade produtiva da empresa. Mas eu acho, para a sociedade, essa parte produtiva, né? Facilitar o IVA, etc. e tal, em troca de aquele monte de tributos, Isso. cada um com uma declaração Benefício. específica, blá, blá, blá. Mas e a carga tributária? Ninguém fala. Isso não se discute, né? A seletividade tributária. Né? A seletividade tributária é um conceito antigo, mas ninguém coloca lá. Que seria... até usa, mas usa muito tímido, né? Que é colocar o tributo, por exemplo, da bebida alcoólica, do cigarro, lá em cima, bem alto, para estourar. Em compensação, o arroz, o feijão, a batata, a carga tributária baixa, se possível até isenta, talvez, não sei, vamos levando para extremos. Né? Mas a seletividade tributária devia ser mais discutido, devia ser mais debatido, devia ser levado em questão, mas não é tanto, assim, é uma coisa ou outra para ficar meio que ali como de exemplo e tal, mas não é efetivamente explorado, né? Eu acho que é isso. Mas, de fato, né, a gente, de fato, precisa, sim, de simplificar. Eu acho que tá demais, desnecessário, gastando energia com declarações, obrigações acessórias, que poderia se simplificar, o sistema poderia ajudar mais, porque o sistema está ajudando tanto, sabe? Ajuda, claro, mas não está resolvendo. A inteligência artificial não está chegando assim, Então, Tem um tempo para isso. então, eu acho que nesse sentido, a reforma tributária é excelente. Eu nem sei se era essa a pergunta, mas eu comecei a falar. Assim, a carga tributária para empresário, se tem algum ponto assim que ele deve se atentar para não exceder, ou aquela carga que acaba passando despercebida também, se tem algum ponto assim que ele pode aplicar no seu dia a dia. Hoje nós temos duas PECs que estão em andamento aí, que é a PEC 45 e a 110, né? O Márcio conhece melhor aí, que fala sobre a simplificação dos impostos. E aí tem o imposto seletivo, né? Que é aquele imposto onde você vai colocar mais cargas para esses produtos que não são nocivos à saúde. E eles tendem a baixar medicamentos, alimentos. Então, isso tudo está lá na PEC e tal. Só que tem uma coisa muito curiosa, eu não sou especialista, o Márcio que é com relação a onde você vai tributar isso, aonde você vai reter esse imposto, que seria o quê? Na produção ou no consumo. Então, está tendo esse debate muito grande. E aonde o empresário deve se atentar? Justamente lá atrás, quando o Márcio falou sobre o gerenciamento dos custos. Eu vou produzir... Você trouxe do vídeo de 50 anos atrás, que é isso, exatamente isso. Eu vou produzir até quanto eu posso ir, e se eu for, qual é o índice que eu posso aumentar um pouquinho para não fugir muito do meu gargalo tributário e poder atender com qualidade. Então, na verdade, a sua resposta, ela depende, não sou advogado, mas ela, fundamentalmente, ela tem a ver com quanto que você pode trabalhar com qualidade. Legal. Para que possa impactar menos essa carga para ele e atender bem. Porque, assim, o tributo, ele tá ali, né? Não tem muito o que fazer, né? Você pode escolher ali, olha, eu vou ser pelo lucro real, porque a minha despesa é muito grande, isso vai me ajudar, tal. Não é o caso. Mas então, depende, né? tem lucro presumido. Tem um simples exatamente. também, que tem, às vezes, uma alíquota baixa, mas também tem uma alíquota enorme, dependendo da tabela que você se Se enquadra. você se enquadra em outro nível, você Que não realmente... faz nem sentido existir um simples, né? Num caso desse. Que é um simples para pagar muito. Né? Tudo bem que tem a parte previdenciária que ajuda e tal, mas... Sim. assim, você tem essas escolhas que o jurídico, o tributário, né, junto com os contadores, vão poder auxiliar a empresa a ver qual é o melhor caminho. Mas isso está ali, está marcado, a carta marcada. Outro ponto, que você tem alguma recuperação fiscal, né? Tá na moda agora aí a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PiscoFins. Levantamento dos últimos 5 anos para ver como é que ele tá, para poder diminuir o imposto. E aí ele pode pegar isso e falar, olha, gente, eu consigo te entregar porque eu tô com menos taxa, tô sendo menos taxativo. Isso é uma boa também. Exato. Tem algumas coisas, mas não foge muito. Exato. Não é carta marcada, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que seguir e ponto final. Não tem onde você trabalhar muito ali.
Ô, legal. Bruno, é o famoso que a gente sempre fala, as pessoas físicas sempre têm isso, né? É melhor eu nem ganhar esse aumento, senão eu vou mudar de taxa, eu vou mudar a faixa do imposto e vou até acabar recebendo menos, Deixa eu né? só pedir, o Muricy pode entrar. Ele já tá acomodando ali aí, já olhando pra gente. Porque você acha que você vai escapar de mim, mas você não vai escapar, não. É o seguinte, cara, a gente tá no momento que... Já tô com medo, já. Eu gostaria que o comentarista Antônio saísse do personagem dele, do papel dele, e ele voltasse ao papel do pregoeiro. Eita. O pregoeiro é Toninho, lá Vamos lá. da prefeitura de Pregolândia. Como que ele julga, principalmente os balanços, né, que chegam na mesa dele, né, para ele falar, ó, o que um fornecedor precisa apresentar para você para ele se tornar habilitado ou não em termos de balanço patrimonial, para ele comprovar. Até para a gente dar de orientação a esse licitante, para que ele tá pensando, poxa, o que eu devo fazer agora? Eu devo pedir? Eu devo registrar? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Enfim, como que eu devo me posicionar agora? Mas se ele fosse fornecer para a sua prefeitura, como que ele deveria agir? Eita, eu ia ter que chamar o contador da prefeitura para poder analisar. Não, mas basicamente ele tem que se atentar aos índices que o edital está solicitando. Lembrando que uma vez eu ouvi isso, até uma coisa infame, né? Uma pessoa falou assim, o bom contador é aquele que faz dar o valor que você quer. O que faz bater os números, isso daí qualquer um consegue. Brincadeiras à parte, mas o que você tem que analisar é, primeiro, qual o índice que ele está solicitando, porque o balanço nada mais é do que o reflexo daquilo que foi produzido, vamos dizer assim, pela sua empresa, entre as entradas e saídas e tudo mais, e aí vai gerar um índice. Então, o primeiro ponto é analisar esse índice. Segundo ponto é analisar o que a legislação fala em relação àquele tipo de balanço e geralmente estará em edital. Então, ele já vai falar que tem que estar registrado e tal. Existem algumas exceções, essas exceções ele vai trazer também. Então, analisar este aspecto. Eu faço registrando na junta uma situação. Eu faço o que ele chama de SPED, não sei. É outra situação. Então, ficar atento a estes detalhes na hora que eu vou apresentar o meu balanço. Tudo bem, Muricy? O Muricy tá me olhando aqui, eu fiquei até com medo. Mas eu vou jogar ou não vou jogar? Vamos ver, meu. Termina a sua fala aí, já falou demais também. Basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Muito bem, muito bem. Agora pode voltar ao nosso Obrigado. Caio Ribeiro, pra gente poder... Oi, Muricy, tudo bem com você? Com o Muricy e Caio Ribeiro eu me sinto mais à vontade. Já posso falar ou tá difícil? Vocês me chamam assim em cima da hora, vim correndo num trânsito de lascar. Essa que é a verdade. Mas tô aqui, né? Ô, Muricy, hoje o tema, a gente tá falando sobre a parte contábil, né, para empresário, licitante. Falamos sobre contabilidade gerencial, falamos sobre fluxo de caixa. O que você tem a agregar, principalmente com a sua experiência, a sua expertise no mundo do futebol, sobre essa questão de fluxo de caixa, principalmente, que é um grande detalhe ali pro mundo do futebol e que geralmente o pessoal ali não acaba não se atentando, né? A verdade é essa. A verdade é. Você falou tudo. Falou tudo. Mas primeiramente, aí, prazer. Márcio. Prazer, Fabiano. É o Fabigol. Fabigol? Isso aí já pode ser escalado, então. A verdade é essa. Márcio e Fabiano até parece dupla sertaneja, né? Verdade é essa, né? Mas agora é trio. Agora é trio. Trio de ataque da contabilidade, meu. Essa que é a grande realidade, né, meu? E a verdade é essa, meu. Porque os clubes aí estão tudo quebrado. Por quê? Não sabem fazer a contabilidade. Verdade que o fluxo de caixa tá baixo. Não faz redução de custo. Você viu? Eu entendo de futebol tanto quanto eu entendo de contabilidade, meu. Verdade é essa, meu. E essa que é a verdade. Ou seja, clube, se não souber administrar a contabilidade aí, essas coisas aí, meu, vai começar com... E a falência, na verdade, é essa. Porque no Brasil hoje é tudo SAF, né? Tudo SAF aí. O pessoal sabe analisar melhor essa questão aí. Mas hoje, meu, se você não souber administrar essa questão financeira aí, fica difícil. Ô, Muricy, o que o professor acha que é melhor? Eu conseguir um outro patrocinador ou mandar embora aqueles medalhão que só ganha muito dinheiro e não tá fazendo nada no time? A verdade é essa, tem que mandar embora. Meu próprio time é assim, contrata medalhão e não tem retorno. A verdade é essa, não tem retorno. Não tem retorno em campo, não tem retorno financeiramente. O que acontece? É dinheiro jogado fora, meu.
Ô Muricy, uma outra gargalo. pergunta aqui. O que você recebe, você reinveste no seu, no caso, na sua... Ou você guarda ele, ou você é aquele cara gastão, gasta tudo? Guarda no colchão. Não, eu invisto naquilo no meu conforto. Na verdade é que eu já tô velhinho. No meu conforto, tem minha chácara no interior. Eu tenho minha casinha na praia ali em Santos, no Guarujá também, ali eu tenho. Tenho umas casinhas por aí. Então, eu invisto pra mim, pra minha família. Que é um investimento, não é, Fabiano? Exato. Você tocou em 3 pontos aí, né? Você investe, reinveste Exato. e continua investindo. Exata. Essa que é a verdade, Fabiano. Eu também entendo de contabilidade, não é só futebol, não. Muricy, é cultura, meu. Eu acho que o Muricy gostaria de ter lá no sítio, dentro da chácara lá, o ganso e o pato jogando que junto. maravilha. Será que não? Será que não? Olha, eu não sei, Muricy, você gostaria disso? Acho que não precisa. Né? Eu gostava lá atrás, né? Antigamente eles não eram cansados. Hoje é tudo cansado, o pato e o ganso. A verdade é Pipocou, essa. pipocou. Eu não escondo, eu falo a verdade, mano. Pipocou. Você me pergunta, eu respondo. Ou seja, comigo é na sinceridade, sabe, Márcio? É assim que eu respondo, meu. Nada de pato e ganso. Ficou feliz, ficou. Se não ficou também, você que sabe aí, meu. A verdade é essa. Tô bem feliz aqui. Você tá Tô vendo? vendo! Você tá vendo. Ô Muricy, eu quero te agradecer pela sua presença mais Valeu. uma vez, tá? Você abrilhantando o nosso ConestaCast aqui. Você tem alguma pergunta de contabilidade, alguma dúvida pro professor ou não? Como é que tá essa... Quer fazer a declaração de imposto de renda. É, depois ele ou vai por até exemplo, conversar a lá. SAF no São Paulo não vingou, ou vai vingar? Tem que vingar. Se não vingar, vai à falência. Aí, E aí, como que eu fico nessa situação? aí você Porque fica sem emprego. eu tô no barco. Se o barco afundar, eu também afundo. Tem Tá isso. entendendo, meu? E é assim na vida financeira, né, meu? Não é? Essa que é a pergunta que eu tenho. Não se planejou? Não se Se planejou, o você não se barco planeja, afunda, dança, né? você se afoga, não é verdade? Aqui não é só trabalho, não, também é Exatamente. pensar, né? Consciência, né, meu? É consciência, meu filho. Aqui é consciência, meu filho. Quer dizer, aqui, né? Ô Muricy, né, nessa do barco afundar, se eu fosse você, era bom ter um pato e um ganso perto. Na verdade, se tiver pato e ganso aí, vai afundar do mesmo jeito. Eles vai não mudar estão nada. nadando nada, Não então. vai mudar nada. A verdade é essa. Nada. Tá Com certo? certeza. Obrigado, viu, meu? Mas obrigado de qualquer forma aí. Obrigado, viu, Muricy, pela presença e pela Valeu. participação. Antônio, fechamos mais um ConestaCast. Que episódio. Que episódio, com muita dica, com muita informação. Um episódio bem especial mesmo. Bem não é especial. À toa que é o especial. Com certeza. E o listante que está nos acompanhando, ele deve fazer o trabalho ali de prevenção, fazer o seu fechamento antes, né? Contribuir ali para ele poder estar apto e deixar os demais que não estão preparados serem julgados se sim ou se não, né? Não é melhor? Perfeito, perfeito. Eu entrego o meu e deixo que os outros lutem pelo deles. Exatamente, aí não entra, ele nem precisa se desgastar entrando em discussões, né, realmente. E no caso, Fabiano, obrigado pela sua presença mais uma vez ali, te agradecendo. E Márcio, se você puder orientar para a gente fazer uma síntese desse episódio. O empresário está nos acompanhando, principalmente na parte contábil, quais são os pontos que ele deve se atentar e para a gente resumir aqui, para ele poder hoje finalizar isso e aplicar no seu dia a dia, ali para ele poder ter uma vida contábil saudável. Primeiro, pensar além. Não só parar na contabilidade financeira, na prestação de contas para o fisco e prestação. Pensar além. Como eu falei no começo, a parte mais pesada já foi, já está aí, aproveita. Incrementa o que você tem, que você consegue ter ferramentas para gerir a sua empresa mais eficazes e ganhar mais dinheiro, ter mais lucros, produzir mais, fazer mais. Não se limita, não, o fisco me pede só o SPED, ou SPEED, né? O SPED, vou entregar o SPED, tá tudo certo, o SPED tá... Não é só isso. Não é só isso. Use essas informações, né? Use as ferramentas que já existem, crie novas ferramentas que se adequam a você e faça a diferença. Faça valer o que você está ali, se propôs a executar. É isso. Muito bom, muito bom. Excelente. Obrigado pela sua presença mais Eu uma agradeço. vez, Fabiano. Obrigado, muito obrigado, viu, gente? Toninho, Obrigado. tamo junto. Bruno, obrigado. bora. Tamo junto. E até a próxima terça-feira. Nós aqui estaremos juntos com o ConestaCast. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.